Olá, eu sou a professora Luciana e vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos estudar estruturas incomuns de aminoácidos e a titulação do aminoácido glicina. Proteínas, parte 2. Os objetivos da aula de hoje serão identificar aminoácidos incomuns, compreender a titulação de aminoácidos e compreender uma situação problema e ser capaz de desenvolver e resolver o exercício proposto. Além dos 20 aminoácidos comuns, as proteínas podem conter resíduos de aminoácidos que sofreram alguma modificação. Aqui no exemplo, no nosso primeiro exemplo, nós temos a 4-hidroxiprolina, que é um aminoácido derivado da prolina com alteração na incorporação dessa hidroxila no carbono 4. O segundo exemplo é a 5-hidroxilisina, que é um aminoácido que incorporou uma hidroxila aqui no carbono 5 e modificou-se. Então, essas duas aqui, esses dois aminoácidos incomuns, eles estão presentes na proteína colágeno. E a 4-hidroxiprolina, ela está presente também em algumas proteínas da parede celular de vegetais. Aqui a gente tem a metillisina, que está presente na proteína miosina. Então, qual é a alteração aqui que a gente tem na metillisina? A gente tem o quê? O acréscimo de um grupo metil, tá? Esses aminoácidos, eles são considerados aminoácidos raros. Um outro exemplo que nós temos aqui é a gama-carboxiglutamato. Vejam que tem aqui uma alteração de um grupo carboxílico, né? A inserção desse grupo carboxílico. O gama-carboxiglutamato, ele está presente em proteínas importantes na coagulação sanguínea, como a protrombina, e em proteínas de ligação com cálcio. Então, são proteínas específicas. O outro exemplo que nós temos aqui é a desmosina, que aqui já temos uma alteração um pouco mais complexa, onde nós temos vários resíduos de lisina aqui. Então, é uma alteração um pouco maior do que as anteriores que a gente viu. E, por último, nós temos aqui a selenocisteína, que, ao contrário das outras, ela não é derivada de uma modificação pós-traducional. Então, a modificação aqui é que ela contém selênio em substituição ao enxofre. Então, por isso que ela é chamada de selenocisteína. Além dessas modificações que foram mostradas agora, alguns aminoácidos eles podem sofrer transformações transitórias, modificações transitórias, como, por exemplo, a incorporação de um grupo fosforil, de um grupo adenil, de um grupo metil. Nesse caso específico, nós temos a incorporação do grupo fosforil, aqui com a fosfoserina, a fosfotreonina e a fosfotirosina. Nesses três casos, podemos observar a incorporação de um grupo fosforil. Dessa forma, modificando esses aminoácidos. Então, a serina se transforma em fosfoserina, a treonina em fosfotreonina e tirosina em fosfotirosina. Então, dependendo do metabolismo, esse grupo também ele pode sofrer uma clivagem e o aminoácido voltar à sua forma normal. No metabolismo, são encontrados mais de 300 tipos diferentes de aminoácidos que não necessariamente vão fazer parte das proteínas. A gente já viu que fazendo parte das proteínas nós temos 20 aminoácidos, mas existem muitos outros aminoácidos que, apesar de não fazerem parte de proteínas, desempenham funções super importantes.
Aqui nós temos dois exemplos, a ornitina e a citrulina. Aqui está mostrada as duas estruturas, da ornitina e da citrulina. Então, lembrem da estrutura dos aminoácidos. Então, tem aquele carbono ligado a hidrogênio, o grupo carboxílico, o grupo amino, e aqui o grupo R, da ornitina, e aqui da citrulina. Então, esses dois aminoácidos, eles fazem parte do processo de biossíntese da arginina e do ciclo da ureia, que são super importantes para o metabolismo. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Aminoácidos podem agir como ácidos e como bases. Mas qual seria a definição de ácidos e bases? Então, o ácido, ele pode ser definido como uma substância capaz de doar íon H+, e uma base, uma substância capaz de receber o H+, o próton. Então, a gente, baseando-se nessa definição, a gente vai ver que o aminoácido, ele pode estar na sua forma não iônica. Então, qual é a estrutura? Vamos relembrar aqui a estrutura do aminoácido. Ele tem um carbono central ligado a um grupo carboxílico, um grupo amino, um hidrogênio e o seu radical, que pode variar. Essa seria a forma não iônica. E essa seria a forma totalmente ionizada, onde tanto o grupo carboxílico quanto o grupo amino estão na sua forma ionizada. Então, aqui a gente tem o civitério como um ácido. Então, relembrando, o ácido ele tem a capacidade de quê? De doar um H+. Então, aqui o que é que a gente tem? O aminoácido na sua forma totalmente ionizada. E aqui a gente tem o quê? Ele cedeu um H+, e ele se transformou nesse aminoácido, onde o grupo amino não está ionizado, mais um H+. Então, aqui a gente tem ele como um ácido. No exemplo de baixo, nós temos o quê? O civitério como uma base. A base é o quê? Ele tem a capacidade, a substância tem a capacidade de receber um H+. Então, aqui no caso, esse grupo, ele pode receber um H+, e vai se transformar o quê? No grupo carboxílico não iônico. Então, a gente vai observar que os aminoácidos, eles têm essa capacidade de agir, ora como ácido e ora como base. Toda substância que tem essa capacidade, a gente diz que a substância é anfótera, tá? Então, a gente vai observar que os aminoácidos, eles são substâncias anfóteras. Agora, a gente vai ver a titulação de um dos aminoácidos. Que aminoácido é esse? É a glicina. Qual é a estrutura da glicina? A glicina é o aminoácido mais simples. Qual é a estrutura da glicina? O seu grupo R é o hidrogênio. Então, quando a gente observa aqui quais são os grupos ionizáveis desse aminoácido, que podem formar os íons. Então, a gente vai ter aqui como grupo ionizável o grupo carboxílico e o grupo amino. A gente vai observar que a titulação de outros aminoácidos com mais grupos ionizáveis, ele vai ter etapas subsequentes. Mas por hoje a gente vai ver somente a titulação da glicina. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer na titulação? A gente vai titular esses grupos ionizáveis com uma base forte. Então, aqui, a gente vai ter o quê? Aqui mostra um gráfico de titulação desse aminoácido com uma base forte. Então, vejam que aqui a gente tem o quê? Equivalentes de OH-, tá? Então, ele inicia aqui com pH 0 e, à medida que vai adicionando essa base forte, a gente vai tendo o quê? A curva de titulação. Então, com pH 0, o que é que a gente tem de espécies químicas aqui? Então, a gente vai ter dessa forma aqui, ó. O grupo amino, vocês podem ver que ele está protonado, tá? Então, aqui, tanto esse grupo
quanto o grupo carboxílico, eles podem agir como ácidos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de doar um íon H+. Então, tanto esse quanto esse aqui têm propriedades de ácidos. Nesse caso específico, à medida que for adicionada a base, essa base, esse OH, vai reagir com esse H+. E à medida que essa titulação vai ocorrendo, o aminoácido que estava nessa forma vai começar a se transformar nessa aqui, porque esse H+, ele vai sendo doado, tá? Então, o que é que a gente vai observar no curso dessa titulação aqui? A gente vai observar que quanto mais vai ser adicionado aqui a base, quanto maior quantidade de base aqui, mais H+ vai ser retirado para a formação dessa espécie aqui, tá? À medida que a titulação vai ocorrendo, a gente vai tendo essa espécie e essa espécie química aqui. É claro que bem no início, a gente vai ter o quê? 100% do aminoácido glicina nessa forma. À medida que a titulação vai ocorrendo, vai gerando cada vez mais essa aqui. Mas é claro que vai ainda predominar essa. O que é que vai acontecer nesse ponto aqui, que a gente chama de pK? Nesse ponto específico, a gente vai ter 50% vai estar nessa forma e 50% vai estar nessa forma aqui. À medida que a minha titulação ela prossegue, eu vou aumentando essa quantidade aqui, até chegar no que a gente chama de ponto isoeletrônico, onde 100% da glicina vai estar nessa forma aqui. E o que significa isso? Por isso que ele vai estar no ponto isoeletrônico. Então, essa carga, ela vai estar equilibrada com essa. Então, eletricamente, ele vai estar lá neutro. E vejam que isso acontece num pH 7. Num pH em torno da neutralidade, tá? Então, o que é que a gente vai observar? Que o primeiro pK, ele diz respeito ao grupo carboxílico, tá? Então, lembrem, quando vocês estudaram lá no equilíbrio químico, que a gente tem a constante de equilíbrio. E aquela constante de equilíbrio, a gente pode também calcular o seu pK, que é menos log da sua constante. Então, nesse caso aqui, esse primeiro pK, a gente tem especialmente do grupo carboxílico. Depois disso, o que é que vai acontecer? 100% da glicina vai estar nessa forma. Mas, imaginem que vai continuar aqui na titulação, a gente vai continuar adicionando a base forte, ou seja, os equivalentes OH-. Então, significa o quê? Que ele vai retirar os hidrogênios, só que não tem mais do grupo carboxílico para retirar. Então, de onde que vai retirar agora? Exatamente, vai ser retirado do grupo amino aqui, ó, protonado. Então, quanto mais OH- a gente vai adicionando, mais esse H+ aqui, ele vai ser retirado. Então, nesse início aqui, a gente vai ter 100% nessa forma. Mas à medida que a titulação for ocorrendo, o que é que vai acontecer? Parte desse aminoácido aqui, do grupo amino que estava protonado, ele vai perder aquele H+. Então, à medida que aqui vai ocorrendo, maior quantidade dessa vai sendo produzida. Mas lembrando que no início, a gente tem 100% dessa forma. Então, é claro que nesse ponto específico aqui, a gente tem uma quantidade maior dessa espécie química do que dessa. Mas essa aqui vai aumentando à medida que a titulação vai ocorrendo. Nesse ponto, onde a gente tem o pK2, nós temos o quê?
50% tá nessa forma e 50% tá nessa forma aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui o pK do grupo amino, que é 9,60. E depois que passa desse ponto, o que é que a gente vai observar? Que a maior concentração dessa espécie aqui vai ocorrendo. Porque quanto mais tempo, né, quanto mais OH vai sendo acrescentada aqui, a gente vai ter a condição onde esse grupo amino ele vai realmente ceder todos os H+ aqui disponíveis. E no final da titulação, a gente vai ter 100% nessa forma aqui. Então, recapitulando, o início da titulação, a gente tem 100% o aminoácido glicina nessa forma aqui, olha. Onde o grupo amino está protonado e o grupo carboxílico não está ionizado. Então, grupo amino totalmente ionizado e grupo carboxílico não ionizado. Nesse ponto aqui, a gente tem 50% dessa forma e 50% dessa, que é o pKa de quem? Do grupo carboxílico. À medida que a titulação avança, a gente vai chegar nesse ponto isoeletrônico, onde 100% vai estar nessa forma aqui. À medida que a titulação continua, ao chegar no pK2, a gente vai ter 50% dessa forma e 50% nessa aqui. E no final da titulação, em torno de pH 12, nós teremos 100% nessa forma aqui, tá? Então, essa é a titulação do aminoácido glicina. Lembrando que o pKa dos grupos, né, no caso do aminoácido, o pK do grupo carboxílico é de 2,34. E o pK do grupo amino é 9,6. Quando a gente compara, por exemplo, o pK do ácido acético, o pK ele é bem maior do que no caso da glicina. E aí a gente vai ver que o ambiente químico ele vai interferir. Então, o pK do grupo carboxílico da glicina é um pouco menor quando comparado com o do ácido acético. E o pK do grupo amino é bem menor quando comparado com, por exemplo, uma metilamina, tá? Então, isso se deve realmente ao ambiente químico no qual a gente tem ali presente. Então, aqui a gente termina essa parte de titulação. Os exercícios estão lá na página. Tá bom? Até o próximo.